Oi, todo mundo. Bom dia. Estamos aqui hoje para discutir sobre um assunto muito importante que tem nos juntado aqui nesse webinar, do título De Políticas de Proteção Social Inclusivas à Implementação. Lições desde Moçambique, Vietnã e Zâmbia. Vamos falar um pouco do anterior. Desde 2016, a Organização Internacional do Trabalho e Irish Aid têm lançado uma parceria para apoiar a Zâmbia, Malawi, Moçambique, Vietnã e Tanzânia em áreas relacionadas ao crescimento, proteção social e trabalhos. O programa mais recente, de 2023 a 2025, da OIT e da Irish Aid, se foca na expansão social, na proteção da expansão social nos sistemas desses países. Esse webinar vai facilitar o diálogo e a troca de conhecimento, concentrando a implementação nacional e local de políticas de proteção social global, melhorando a pesquisa e a capacidade de construir. Hoje vamos nos focar nos esforços que estão sendo feitos agora por diferentes partes interessadas para promover a resposta ativa de gênero e de políticas de proteção social também como exemplos de proteção social, de políticas de proteção social que são exclusivas para pessoas com deficiências. E derrubar assuntos relacionados. Eu vou ser o moderador, eu sou o Félix Muenge, o eu sou funcionário técnico da Organização Internacional do Trabalho. Rapidamente, para falar alguns pontos essenciais da sessão. Essa sessão está sendo gravada. A gravação vai ser enviada para os presentes. Temos um subtítulo criado automaticamente. Para isso, você tem que clicar no logo CC embaixo da tela. Também convidamos vocês a usar a caixa de comentários para fazer perguntas ou para se apresentar e compartilhar perguntas também. Vocês podem fazer as suas perguntas na caixa de Q&A. Se a sua pergunta é direcionada para um palestrante específico, por favor, aclare. Temos interpretação simultânea em português, vietnamita, inglês e francês. Também temos interpretação de língua de sinais, de perspectiva internacional. Rapidamente, vamos falar da agenda. Depois dessa introdução, vamos ter uma apresentação, minutos, de cada palestrante. Depois, vamos ter 3 apresentações, uma de Moçambique, outra de Vietnã e outra da Zâmbia. Depois, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas de 40 minutos e logo depois vamos encerrar. Vou apresentar os palestrantes. Temos a Gi, que é o gerente de projeto de proteção social da OIT, em Zâmbia. Temos Sérgio Falange, que é o diretor executivo da Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para a Proteção Social. Também temos a Dalcy Vifong, que é a subdiretora-geral do Departamento de Políticas e Legais da União de Mulheres do Vietnã, VWU. Último, temos ao senhor Muya Mia, que é o funcionário do Projeto Nacional para a Deficiência da OIT, aqui em Lusaka. Agradecemos muito a todos vocês por fazer parte. Por favor, também respondam a enquete que vai estar no final.
Convidamos então a Gi para fazer a sua apresentação. Obrigado, Félix. Vamos ver se eu posso ter aqui a slide. Muito bem-vindos ao webinar. A minha apresentação vai ser curta. Vamos falar dos básicos, dos pontos básicos das intervenções de inclusão no presente, na presente parceria da OIT e o Irish Aid. Eu vou apresentar parte do trabalho que tem sido feito no país, mas nesses 10 minutinhos, o que eu quero falar é só do que o Irish Aid está fazendo como projeto e a importância da inclusividade nas das políticas públicas. E como se está transformando essa ação em implementação, para que cada um dos países possa compartilhar a sua experiência. O projeto Irish Aid, o objetivo da parceria é olhar para a cobertura de proteção social para expandir e melhorar, com o objetivo de aumentar a inclusividade. Segundo resultado é que a governança do sistema de proteção social seja melhorado e reforçado desde a capacidade administrativa, operacional e financeira. Isso ajuda a garantir a sustentabilidade do sistema, incluindo a qualidade do mesmo. O terceiro resultado, que também é importante, é uma questão que queremos nos focar muito, é a cultura inclusiva de proteção social que tem que ser promovida e assim assegurar que a capacidade dos líderes e que os praticantes sejam reforçados para que os grupos vulneráveis estejam informados da importância desses conceitos. Por que temos que nos focar na inclusão? O projeto Leave No One Behind, Deixar Ninguém Atrás, é parte da promessa transformativa da Agenda 2030. Isso nos ajuda a nos focar em na batalha contra a discriminação em todas as formas, que são as coisas que deixam as pessoas por trás e debilitam, enfraquecem o acesso aos direitos. Vamos nos focar nas inequidades, que são aquelas que eliminam a agência das pessoas, como as pessoas que têm, como os possuidores daqueles direitos. As fraquezas nos sistemas de proteção social, que são golpes exogênicos, podem ser mais exacerbados se aqueles direitos são deixados de lado. A pobreza, a vulnerabilidade em Malawi, Zâmbia, Vietnã tem aumentado desde a pandemia e tem sido aumentada também por questões climáticas. Temos que manter isso sempre na mente se queremos que ninguém fique por trás. A estratégia para a África e as campanhas e os espaços para desenvolvimento incluem todos os Estados-membros das Nações Unidas. A ideia é que ninguém fique por trás. Como é que vamos conseguir isso? Como fazemos essa inclusão? Podemos pensar na política de inclusão como um apoio para as pessoas com deficiências. Durante o webinar de hoje, vamos ouvir de diferentes países algumas coisas que estão fazendo para apoiar os direitos das pessoas com deficiências. Ah, é importante construir a capacidade no nível nacional e subnacional para apoiar a criação de políticas e implementação.
As partes interessadas têm que desenvolver os programas que incluam os enquetes ou as diferentes maneiras de incluir as pessoas com deficiências nas suas ações. Alguns exemplos vamos apresentar. Por exemplo, numa análise de social protection, temos feito as modificações para que mais pessoas pudessem acessar. Também no apoio dos direitos das pessoas idosas e da igualdade de gênero. É também importante estar melhorando a inclusividade da proteção social. Isso pode vir na forma de advocar e apoiar as políticas para a subsistência de pessoas idosas, o desenvolvimento de manuais e construção de capacidades de diferentes níveis para apoiar esses programas e apoiar as diferenças o mensagem das diferenças de gênero para apoiar os programas também. Também apoiar essas políticas é incluir as pessoas pobres e vulneráveis como trabalhadores dentro da economia informal. Dentro dos países que estivemos falando, Vietnã, Zâmbia, Moçambique e Malawi, temos pessoas que estão nos informando e são importantes essas populações de pessoas que estão por fora do trabalho formal. Aumentar a proteção social dessas pessoas, dos pobres e dos vulneráveis, é chave para construir, para melhorar e aumentar as políticas de reforço de proteção social. Dentro desses esquemas, às vezes não, não incluem as pessoas que realmente precisam, porque não estão inclusas na economia formal do trabalho. Também expansão da cobertura de saúde para abranger as pessoas com diferentes necessidades. Então, sem mais, eu vou deixar alguns dos exemplos concretos para os meus colegas nos países que vão compartilhar aqui. Eu vou passar novamente a palavra para o Félix. Muito obrigado. Muito obrigado por essa ótima, mas curta, absolutamente boa apresentação do trabalho, da parceria da OIT com Irish Aid. Eu acho que você já mencionou vários pontos muito importantes, além das imagens tão lindas que mostram a inclusão para diferentes pessoas. Então, sem ignorar isso, vamos ver as apresentações específicas dos países, que vamos ver os trabalhos específicos dentro desses projetos. Para começar, eu vou convidar a Fim, como eu já falei, ela é a subdiretora-geral da União de Mulheres do Vietnã. Eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada. Peço só um minuto aqui para compartilhar a minha tela. Muito bem. Conseguimos ver perfeitamente. Vamos continuar. Obrigada. Obrigada pelo convite para para falar aqui sobre as políticas de proteção social inclusivas. São
ao redor de 19 milhões de mulheres em Vietnã. A função de representar as mulheres vietnamitas é importante nas questões de gênero. Para conseguir os nossos objetivos, temos parceria com diferentes organizações e nessa apresentação eu vou me focar na colaboração entre Irish Aid e a OIT. Vietnã tem um sistema de proteção social bastante desenvolvido, incluindo um sistema que tem segurança de saúde e de deficiências, muitas conferências internacionais, muitas partes da vida estão cobertas, como estão aqui apresentadas na tabela. Rapidamente, a cobertura, a abrangência da Seguridade Social. A cobertura de saúde abrange ao redor do 94,2% da população, que tem o mesmo pacote de benefícios. Também temos um sistema de segurança social bastante robusto para a população trabalhadora. Uma, uma assistência social que abrange 3,5% da população, que são as pessoas mais vulneráveis. Um seguro de desemprego, que é para apoio para tanto os empregadores como os empregados durante momentos difíceis, que temos que em 2024 a abrangência é de 34,8% do total. Vietnã também tem um sistema para aposentadoria. 35% das pessoas aposentadas recebem esse apoio. Mesmo assim, há brechas importantes na Seguridade Social do Vietnã. Se há muitas mulheres, a intérprete pede desculpas, há problemas com o áudio. Há uma alta porcentagem de mulheres que fica por fora do sistema devido a diferentes motivos, especialmente a responsabilidade de cuidado. A brecha é do 16% de mulheres por cima dos 65% que tem pensão de segurança. Em questões de emprego e maternidade, só 40% das mulheres recebem benefícios de maternidade. Só 16% das mulheres, como eu falava, recebem a pensão que corresponde para elas. Respeito da idade, enquanto a idade avança, a brecha é pior. Estamos com um assunto aqui com a sua conectividade. A sua voz está. Você pode fazer uma pausa aqui, vamos trabalhar com a conexão e vamos passar a palavra para um outro palestrante.
Vamos voltar aqui desde essa slide aqui, a número 4. Vamos trabalhar aqui por trás no seu áudio e vamos continuar. Obrigado. Vamos continuar com Muyamvia, que é o funcionário para a deficiência enquanto a conexão da OCV-Phone melhora. Muyamvia, ouvimos as suas palavras sobre o que está acontecendo na Zâmbia. Só um momento, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui a confirmação de que os colegas aqui podem me ouvir bem. Estão me ouvindo bem? Podem olhar aqui a minha tela. Estou te ouvindo bem? Eu posso ver a sua apresentação. Um dos primeiros exemplos que temos é da Zâmbia. Isso é sobre o sistema de informação da Zâmbia e a certificação das pessoas com deficiências na Zâmbia e qual é a nossa experiência. Eu gostaria de mencionar que essa informação foi oferecida com a ajuda do Irish Aid, o governo da Irlanda por meio de Irish Aid e parceiros das Nações Unidas no Programa de Desenvolvimento e vários outros governos. A nossa intervenção como OIT e as dificuldades de implementação na Zâmbia, quais são as vantagens, os próximos passos, e eu vou tentar concluir nos próximos 8 minutos. Na Zâmbia, temos dados muito completos que começaram nos anos 80, mas o desafio principal tem a ver com a cobertura da deficiência. 1,6 pessoas na Zâmbia tinham uma deficiência e tem se reduzido para 1%. E agora vemos um aumento das pessoas com deficiências e em 2010 as estatísticas estabeleceram um aumento de 10%. Isso não acontece apenas na Zâmbia, mas em outros países. Tem desafios e a Zâmbia não é a exceção. Se observarmos os dados e análise que temos feito em 2006, isso demonstra um progresso, um avanço. Eu estou tentando resolver uma questão técnica. Você pode colocar a sua apresentação em modo de apresentação para poder vê-la? Eu tenho feito isso, sim, na minha tela. Você tem que deter o compartilhamento da tela. Vamos nos deter. Estamos tentando resolver uma questão técnica e vamos continuar daqui a pouco. Eu estou tentando resolver essa questão técnica.
Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não? Hum, Sim, agora sim. Está em modo de apresentação agora. Você pode continuar. Muito obrigado. Então, em 1980, a definição da Zâmbia sobre deficiência e as ferramentas de coleta de dados teve um efeito e ficou claro na maioria dos países do mundo inteiro. M- Mas uma enquete recente de 2006 que esteve focada em distintas definições de deficiência demonstrou que o resultado foi de 13,4% e na enquete de 2015 a prevalência foi de 7,7%. Isso demonstra a importância de compreender as metodologias e as definições utilizadas em cada um dos países ao interpretar a prevalência de deficiência, em particular na Zâmbia. Então, o que a organização fez? Através da unidade, se trabalhou na digitalização do processo para garantir a o estabelecimento da avaliação e certificação de deficiência de 5.000 a 200.000 pessoas com deficiência no sistema. Também a utilização de hardware, de câmeras, para comparar os dados com o que foi feito no passado. O desenvolvimento de um aplicativo offline para suportar o cadastro contínuo de pessoas com deficiências em áreas com pouca conectividade de internet. Também uma avaliação de deficiência móvel e certificação em 5 províncias. O país tem 10. Também foi feita uma proposta de uma equipe multidisciplinar, distintos serviços sociais, os o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e Organização para Pessoas com Deficiência. O sistema foi digitado para garantir o, a linguagem que era utilizada na enquete. Alguns dos desafios que foram identificados sobre a proteção social, em particular a certificação de deficiências na maioria dos países, são desafios legais, por exemplo. É muito importante ter clareza através da legislação. Na Zâmbia, isso tem tido um impacto em termos da maneira na qual hum, é entregue esse certificado. Tivemos uma lei que está focada na, no sistema de informação de gestão de deficiência em 2012. Agora a lei foi mudada para refletir os padrões internacionais sobre a Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência. Eu mencionei que as pessoas com deficiência tinham problemas para acessar a empregos, mas o quadro internacional legal mudou através da convenção que suportava a revisão das leis nacionais. Além disso, reconhece um sistema de gestão que seria muito robusto e proporcionaria dados em tempo real sobre a situação das pessoas com deficiência no país e tem a ver com os dados administrativos que foram coletados. Também desafios operacionais. Em muitos países, a deficiência é definida de maneira muito diferente. Até 2004, na Zâmbia, a definição tinha a ver com uma definição médica, a ausência de uma estrutura relacionada com o corpo, a falta da da capacidade de uma pessoa de fazer algo. Mas em 2012, após a aprovação de uma nova lei, tivemos uma nova definição de deficiência que incluía o aspecto social e a deficiência, portanto, se torna uma interação de uma pessoa com deficiência e as barreiras que existem na sociedade.
No caso da Zâmbia, a educação, a deficiência é definida de outra maneira. Então, para resumir essas definições e ter apenas uma foi um desafio. Em 1968, o Conselho da Samba para Pessoas com Deficiência foi estabelecido para proporcionar emprego a pessoas com deficiência, mas não tem a ver com os sistemas relacionados com a educação, a saúde e os CISPs, que tem a ver com a proteção social na Zâmbia. Então, a intervenção, uma imagem que vocês podem ver na esquerda, é o que era a cartão de deficiência. E vocês podem ver que se uma pessoa, por exemplo, esquecia na roupa e depois não podia utilizá-la porque ficava danada. Então, a Universidade de Zâmbia gerou um sistema local para suportar os certificados. Na direita pode ver uma mulher que representa a transformação do sistema. Então, houve uma mudança no uso de papel, muito papel utilizado, e tinha que ser colocadas suas informações no sistema, mas isso já não acontece. Às vezes os papéis são esquecidos. Agora, os funcionários podem acessar distintas plataformas nas comunidades, acessar as informações nas escolas, distintos locais no país, utilizando a plataforma digital, e foi possível colocar essas informações no sistema sem utilizar papel. Quais são as vantagens, os benefícios do certificado de deficiência? Houve uma mudança muito interessante em termos de políticas e o quadro legal para suportar a proteção social no país. Por exemplo, a política de proteção social nacional, a política de deficiência nacional, a política nacional para pessoas idosas e também a a lei de compensação de trabalhadores, a Comissão de Empoderamento Econômico de Cidadãos e também a Comissão Eleitoral da Zâmbia. Então, houve grande interesse em ter um sistema robusto, confiável para garantir que as pessoas com deficiências tivessem acesso aos benefícios. Eu mencionei que a OIT proporcionou apoio ao sistema na Zâmbia. Agora, o sistema foi centralizado em 2020 e é possível ver os dados em tempo real, as pessoas que são cadastradas, em que parte do país, seja urbana ou rural, e com esses dados é possível ver um movimento em termos dos dados com pessoas com deficiências. E também é possível observar os grupos de idade, os distintos grupos que fazem parte. E se as pessoas na estrutura de saúde, de educação, incluindo a comunidade, o emprego formal e informal, e isso permite observar como movimentar rapidamente através do sistema. Na nosso sistema de cadastro de pessoas com deficiência, acreditamos que é possível as pessoas fazerem esse registro. Por exemplo, na imagem podem ver uma pessoa com deficiência que está fazendo esse registro, e é importante levar em conta os benefícios relacionados com a digitalização do sistema. Você pode acessar através de uma laptop, de um computador, e é muito importante garantir a segurança, e isso permite
obter autorização no sistema e gerar distintos tipos de relatórios, por exemplo, tipo de deficiência, data de nascimento e outros aspectos. No caso da Zâmbia, os benefícios de ter cartão de deficiências tem a ver com incentivos de impostos para empregados que têm empregados com deficiências recebem benefícios, mas tem que demonstrar que o empregado é uma pessoa com deficiência. Também tem acesso ao sistema de transporte que proporciona subsídios e os próximos passos são garantir que isso seja implementado para garantir que educação e saúde façam parte do mesmo sistema e a integração com outros sistemas dentro do espaço de serviços sociais. A avaliação de deficiência, se você tem isso no seu país, você tem que ter o quadro legal que define e também o desenvolvimento do sistema MS e funciona muito bem através de universidades locais, proporcionando suporte, em particular para a geração de dados, todos os dias. O processo pode ser custoso, é importante ter um plano bem desenvolvido para estabelecer que as pessoas tenham acesso aos benefícios. Isso vai criar uma demanda para a certificação. Essa foi a experiência da Zambia em termos de avançar do uso de papel para o sistema digital. Agora gostaria de dar a palavra para o nosso moderador. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma apresentação muito boa. Você tem feito um bom trabalho e é muito interessante ver como a Zâmbia aborda a situação das pessoas com deficiência, combinando formas legais e aproveitando as inovações tecnológicas. Eu gostaria de relembrar aos participantes que vocês podem acessar a função de perguntas e respostas, podem colocar as perguntas que vocês tenham para Muia, vamos respondê-las depois. Agora vamos voltar para a, a senhora Fom. Vamos continuar. A senhora Fom vai compartilhar a sua apresentação daqui a pouco. Vocês conseguem me ouvir? Vocês podem me ajudar a compartilhar a minha apresentação? Você pode falar e pode pedir para nós continuar para o próximo slide quando você acabar. Muito obrigada. Peço desculpas pela interrupção. Você pode continuar. Eu estava falando sobre as lacunas de gênero na Previdência Social do Vietnã. A lacuna de cobertura, por exemplo, que mencionei, as mulheres no sistema de seguro social, devido a vários motivos.
Em particular, são mulheres jovens, não há uma cobertura suficiente, por exemplo, através de seguros de maternidade, de emprego, portanto, uma taxa alta. Se compararmos a cobertura de pensão do Seguro Social com os homens, a brecha é ainda mais importante. A adequação, por exemplo, tem uma diferença de 20%. Não é possível fazer a interpretação por causa da conexão da participante. Então, abordar inequidade de gênero através da promoção de políticas de gênero permite desenvolver um sistema de segurança social, sustentável. Em 2020, a VWU e a OIT têm colaborado através da recomendação de políticas para promover a igualdade de gênero. Nessa colaboração, especialistas proporcionando suporte para levar a cabo a nossa função. Estivemos focados no fortalecimento de conhecimento, a proteção social em distintas atividades, através de, por exemplo, um, eh, um relatório, um resumo de políticas. Trabalhamos em diálogo com partes interessadas, eventos de defesa de políticas, membros da Assembleia Nacional, funcionários de governo. Também um dos objetivos foi a capacitação da VWU em todos os níveis, através de materiais de treinamento, conhecimento, padrões e habilidades de defesa de políticas. Algumas conquistas que foram feitas, políticas, estruturas jurídicas revisadas, em, por exemplo, a, o Sistema Integrado de Proteção de Trabalhadores em distintos setores, trabalhadoras em empregos informais, um sistema de pensão também.
Você conseguiu me ouvir? Não é possível ouvir. Você, por favor, fique perto do microfone para poder escutar tudo o que você diz. Por favor, fique perto do microfone. Vamos passar então para a última. Ai, falamos muito de como o mundo está mudando. Temos que falar especificamente dos riscos de gênero. A intérprete pede desculpas, mas é muito difícil. Há muitos problemas no áudio. Estamos continuando então a encerrar ou aproximar mais a brecha de gênero. As diferenças de gênero nas economias informais também é importante e deve ser encerrada. Garantir políticas de inclusão com a perspectiva de gênero pode melhorar a situação de gênero que está se vivendo. O sistema de proteção social deve ter melhor resposta rápida e uma melhor qualidade para os ciclos de vida das mulheres. É importante considerar as mulheres e as pessoas em posições vulneráveis, especialmente nesse contexto. Muito obrigada. Obrigado. Agradecemos muito a apresentação. Tivemos alguns desafios com a rede, mas no geral foi claro. Temos compartilhado o conteúdo, a apresentação da senhora Fong aqui no chat, para que os participantes possam olhar e fazer as perguntas depois. Vamos passar para a última palestra dessa secção. Vamos falar dos avanços da inclusão, não só para mulheres, senão para deficiência, que fala forte das palavras da OIT. É importante ver a União fazendo um trabalho tão bom. É ótimo, é um grande exemplo para outras regiões também. Também no compartilhar, na compa- a,
Irish Aid também faz trabalho em outros países. Essa apresentação oferece também uma grande oportunidade para fazer essas parcerias. Vamos continuar com o último palestrante da sessão, que é o senhor Sérgio Falange, do Moçambique. Senhor, a palavra é sua. Muito obrigado. Espero que todos consigam me ouvir muito bem. Como foi dito, eu chamo-me Sérgio Falange. Represento a organização da sociedade civil, que é a plataforma de proteção social, mas a nível da sociedade civil. Quero aqui partilhar a nossa experiência no que diz respeito ao papel da sociedade civil em Moçambique, nos aspectos de monitoria e da implementação dos programas de proteção social, que já viemos acompanhando há algum tempo, e também que mostram a relevância da própria sociedade civil naquilo que diz respeito à participação na implementação dos programas de proteção social, que são definitivamente essencial para garantir que as populações mais vulneráveis em Moçambique tenham acesso aos serviços necessários para uma vida digna. No entanto, é preciso também enfatizar que a eficácia desses programas depende de uma monitoria contínua, participativa e que, acima de tudo, possa assegurar que os recursos sejam distribuídos de forma justa e eficaz. Neste processo, como eu fiz referência, o papel das organizações da sociedade civil, neste caso, no processo de monitoria, há uma necessidade de, primeiro, a própria sociedade civil mostrar aquilo que é a sua relevância, porque ela em si desempenha um papel crucial naquilo que diz respeito à implementação das políticas públicas, que atua principalmente como um intermediário entre as comunidades e os órgãos governamentais. E, acima de tudo, para assegurar que se promovam uma maior transparência e prestação de contas aos programas de proteção social. Nisto, nós viemos fazendo o acompanhamento das políticas e programas que são desenhados à volta deste setor. Também fazemos a monitoria de modo a prevenir alguns aspectos como a corrupção dentro do programa. Para isto, como plataforma da sociedade civil, viemos desenvolvendo ao longo, basicamente, dos últimos 5 anos, um programa que nós denominamos Monitoria Comunitária Independente aos Programas de Proteção Social. Como plataforma, nós já viemos atuando desde o ano de 2012 e temos demonstrado como um ator-chave nos processos de monitoria dos programas de proteção social. Começamos com um foco no programa de subsídio social básico, que é um dos maiores programas de proteção social em Moçambique, mas também fomos estendendo até ao apoio social direto, pós-emergência, que foi na altura do Covid, e atualmente também estamos a fazer uma grande extensão para o programa do apoio às unidades sanitárias. E temos trabalhado de forma contínua para melhorar a implementação e a qualidade desses programas, consolidando uma base sólida de conhecimento e experiência nesta área. Esta monitoria comunitária, que de forma breve nós chamamos de MCI, coloca acima de tudo as comunidades no centro da monitoria dos programas de proteção social e que ela combina desde questionários individuais, discussões em grupos focais, visitas domiciliares, no sentido de coletar e avaliar a implementação dos programas. Colocamos o beneficiário para que ela possa participar ativamente e também ter uma percepção clara sobre os objetivos do programa, ter uma percepção clara sobre os recursos que tem recebido e também sobre o investimento que o Estado tem feito para que este indivíduo possa sair de uma situação de extrema vulnerabilidade. Neste processo da monitoria comunitária independente, os grandes objetivos, primeiro é estabelecer mecanismos participativos da monitoria, que é facilitar
o acesso à informação e promover um diálogo comunitário. Também capacitar os membros das próprias comunidades, proporcionar, acima de tudo, as ferramentas necessárias para que os cidadãos se envolvam efetivamente nesse processo de monitoria, desde o nível comunitário até ao nível nacional. Mas também recolher evidências para a advocacia. É preciso que nós possamos dizer até o nível da comunidade, perceber como é que está sendo implementado este programa, quais são os impactos a nível do próprio beneficiário e entender as lacunas ou os desafios que existem a nível da comunidade para que possamos fazer a nossa advocacia perante os prestadores de serviço, para que possamos influenciar políticas e programas, e para isso tudo é preciso que a gente colete evidências desde o nível da base. Como disse, esta MCI utiliza questionários de forma anônima, sentamos diretamente a nível da comunidade com o beneficiário, entre o nosso monitor comunitário e o beneficiário, e importa aqui referir que este monitor comunitário é um indivíduo que está inserido dentro desta comunidade, é conhecido nesta comunidade e os próprios beneficiários sentem-se mais confortáveis por ver alguém que já conhece na própria comunidade. Então, este é um momento em que nós fazemos os inquéritos de forma anônima e que usamos a folha de pagamento do próprio Instituto Nacional de Ação Social, que é o braço executor ou que implementa os programas de proteção social, para identificar onde é que estão estes beneficiários e quais estão inseridos dentro do programa e podermos fazer as nossas entrevistas. Depois dessa entrevista, de uma forma anônima, individual, passamos para um momento que chamamos de grupos focais. Neste momento de grupos focais, trazemos beneficiários que foram entrevistados, mas também aqueles que não foram entrevistados e também aqueles que não fazem parte do programa, mas estão dentro desta comunidade. Juntamos também os líderes comunitários, que são as figuras a nível das comunidades, trazemos os chefes dos bairros, os régulos, para um grupo focal, no sentido de validarmos a informação que foi recolhida nos inquéritos individuais, para podermos perceber se, de fato, o que nós captamos a nível da comunidade é aquilo que é percebido a nível dos próprios beneficiários, mas também dos não beneficiários. Então, este é o momento de grupos focais e fazemos depois uma seleção daquelas que foram as 3 questões mais frequentes de forma negativa, mas também de forma positiva. Alguns aspectos dentro deste grupo focal são resolvidos no nível da comunidade. Podemos ter alguma situação de indivíduos que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, mas que não foram encaminhados para, neste caso, o Instituto Nacional de Ação Social, a nível da delegação, para poderem aproximar ou concorrer para acesso a esses programas. Algumas questões a própria comunidade, neste grupo focal, resolve, mas também há aquelas questões que transcendem a capacidade de resolução a nível deste grupo focal. Daí, deste momento do grupo focal, passamos para um momento a seguir, que é o encontro distrital, que este é um dos grandes momentos, é o grande momento de advocacia e de empoderamento e, acima de tudo, de dar voz aos próprios beneficiários a nível da comunidade. Este momento que nós chamamos de encontro distrital, por um lado, reunimos a comunidade, os beneficiários dos programas de proteção social, dos que foram inquiridos, também dos que não foram inquiridos, trazemos as lideranças comunitárias, mas, por outro lado, trazemos sempre a figura do delegado, que é a figura do Instituto Nacional de Ação Social a nível distrital. Trazemos as outras entidades, como é o caso dos registros notariados a nível da comunidade, mas também envolvemos as autoridades a nível da saúde, para que estejam neste momento de encontro distrital. Os beneficiários e os não beneficiários dos programas de proteção social têm um momento em que eles podem levantar as questões em primeira mão, em primeira voz. Podem
procurar esclarecimentos sobre o programa em si. Como alguns casos em que alguns perguntam por que o meu vizinho está a receber um subsídio e eu, deste lado, não estou a receber subsídio, mas, no entanto, estamos na mesma situação de vulnerabilidade. São algumas questões que são levantadas a nível da comunidade. Algumas até é por que estamos a receber este valor de subsídio e, no entanto, o meu vizinho está a receber um valor um pouco a mais daquilo que eu recebo ou um pouco a menos. Também é uma das questões que tem saído a nível deste encontro distrital. Por outro lado, neste caso, o delegado ou representante do governo ou do Instituto Nacional de Ação Social tem a possibilidade de esclarecer essas questões. Então, empoderamos tanto a comunidade, mas também o próprio governo, que encontra um espaço para esclarecer por que, por exemplo, de um estar a receber um subsídio em detrimento dos outros, ou ou quais são os escalões de cada valor ou de cada indivíduo para receber esse subsídio. Então, é um momento de muita advocacia. E envolvemos, como eu disse, os registros notariados, porque há questões em que alguns beneficiários não acedem aos programas de proteção social em Moçambique porque não têm um documento de identificação. Há questões em que estes mesmos beneficiários usam este valor do subsídio para ter assistência médica e medicamentosa. Então, são desafios que acontecem a nível da comunidade. Este é um momento, como eu disse, que chamamos de encontro distrital. Mas, claramente, há questões também que não se conseguem resolver a nível das delegações do Instituto Nacional de Ação Social a nível do distrito. Nós fazemos o apurramento dessas questões, tanto no sentido positivo, como eu disse, tanto no sentido negativo. Porque, claramente, dentro do programa, há experiências de determinadas comunidades que podem ser partilhadas para outras comunidades, de implementação do programa em si. Então, nós procuramos buscar essas informações, tanto positivas como negativas. E daí começamos com a nossa advocacia desde o nível provincial, coletamos a informação de todas as províncias e produzimos um relatório, que é um relatório nacional. Este relatório espelha as informações que foram colhidas desde o nível distrital até ao nível nacional. Com esta informação, o que nós fazemos em primeira mão é aproximar, neste caso, o Instituto Nacional de Ação Social, a nível central, na capital de Moçambique, Maputo, e procuramos apresentar este documento e partilhar essas informações e até ter alguns esclarecimentos. Começa o nosso processo de advocacia baseada em evidências. Este documento é discutido também a nível do Ministério de Economia e Finanças, é discutido também, partilhado com os membros parlamentares ou os partidos políticos que têm assento na Assembleia da República, mas sempre no sentido de espelhar aquilo que é o impacto do programa, aquilo que são os desafios do programa, a necessidade de se abranger a mais agregados familiares, a necessidade de se incrementar aquilo que é o valor do subsídio social básico e por aí em diante. Fazemos essa divulgação, procuramos também nos juntarmos a grupos dos parceiros de proteção social, que é um grupo composto por organizações, como é o caso da Organização Internacional do Trabalho, entre outros, que apoiam este setor da proteção social em Moçambique. Partilhamos essas evidências, mas também com o intuito de continuar a fazer a advocacia para até aos tomadores de decisão e influenciarmos o desenho de políticas e programas à volta do setor da proteção social. Este processo em si da monitoria comunitária independente, ela tem um impacto que nós conseguimos perceber na melhoria dos programas de proteção social. Primeiro, por um lado, porque ela coleta evidências e usa para a advocacia, que não só fornece dados sobre o funcionamento dos programas, mas também contribui para um ciclo contínuo de diálogo entre as comunidades e os prestadores de serviços.
e que isso permite uma adaptação constante e melhorias no programa. Mas também abre um espaço de diálogo e resolução de problemas, que, através desse sistema, facilitamos a identificação e resolução de problemas localmente, promovendo soluções adequadas às necessidades específicas das comunidades. Também, através deste instrumento ou através dessas informações, conseguimos influenciar as políticas públicas. As informações que nós recolhemos, usamos para fazer a nossa advocacia, no trabalho com o governo, com o parlamento e entre outros stakeholders, para promover as mudanças e que melhorem os serviços de proteção social e que ampliem os programas de subsídio social básico e entre outros. Fortalece também, por um lado, aquilo que é a confiança pública. Procuramos garantir que os programas de proteção social possam atender de forma adequada as populações mais vulneráveis. Também há um processo de aumento de transparência, porque nós participamos, por exemplo, em alguns momentos de pagamento de subsídio, procuramos acompanhar este processo de pagamento e depois temos acesso às folhas de pagamento para monitorar aquilo que foi, de fato, o exercício naquele momento. E temos encontrado várias constatações, principalmente nos aspectos quando fazemos esta verificação a nível do próprio dia de pagamento, que um dos desafios, por exemplo, é a questão dos beneficiários, alguns não saberem escrever, não saberem ler, mas também temos situações de beneficiários que sabem ler e sabem escrever. E, no entanto, nas folhas de pagamento, os beneficiários põem a sua impressão digital. E nós questionamos, porque alguns sabem escrever. Por que eles não podem assinar a própria folha de pagamento? Então, são questões que nós encontramos na comunidade. Por que, por exemplo, os pagadores, antes de iniciar o processo de pagamento, não clicam? Sim. Sergio, I'm going to ask you to conclude. Sérgio, por favor, peço para você concluir. Como estava a Não falar temos um pouco muito mais tempo. lento para poder acompanhar, mas penso que mesmo estava no fim, era mesmo para explicar aquilo que era sobre o processo da monitoria comunitária independente, e nós assistimos desde os dias de pagamento até ao processo em si de acompanhamento. Então, este é o trabalho que nós, como sociedade civil, temos feito e procuramos participar de forma ativa naquilo que é a implementação dos programas de proteção social em Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Foi uma apresentação muito clara sobre o papel da sociedade civil para a promoção da inclusão da proteção social. É muito interessante o trabalho dos sindicatos, da sociedade civil. É uma combinação muito interessante para gerar inclusão. O que vamos fazer nos próximos minutos é receber as respostas às perguntas em função de QA. Os palestrantes têm respondido algumas das perguntas, então vamos ver as principais perguntas que temos aqui. Houve uma pergunta que foi colocada em português, então vamos traduzi-la e vamos pedir para o senhor Falang que responda. Também temos a questão da interoperatividade que tem a ver com a extensão e os planos futuros, as iniciativas atuais para vincular o sistema de gestão de deficiência com a base de dados do Ministério de
da saúde. Muito obrigado, Félix. Acho que é muito importante analisar essa área e isso tem a ver também com o apoio financeiro também do governo. Como mencionei, imaginem que nasce uma criança com deficiência, porque temos que esperar e investir recursos para colocá-lo no sistema que volte para a comunidade. Então, essa interoperabilidade, quando acontece uma deficiência congênita ou é o resultado de uma questão de saúde, temos que garantir que seja colocado no sistema de fato. O mesmo acontece no sistema de educação. As escolas abrem, por exemplo, na primeira parte do ano. É importante incluir essas informações no sistema de gestão para identificar esses estudantes com deficiências, sejam incluídos nesse sistema. É muito importante, estamos tentando investir nessa área. Muito obrigado. Obrigado, Mia. Há mais outra pergunta que é muito interessante. Você falou sobre os incentivos, os impostos como incentivos para harmonizar os sistemas. Você pode falar sobre isso? Os desafios, a inclusão das pessoas com deficiência, tem a ver com o mercado de trabalho. Então, como a certificação, o certificado de deficiência na Zâmbia tem abordado esse conceito? Obrigado, de fato, gostaria de dizer que agora existe uma grande demanda para que as pessoas tenham o cartão de deficiência. Por exemplo, a comissão, que você tem um certificado, eh, tem uma vagas que são colocadas para que você possa trabalhar no setor, por exemplo, o setor privado, benefícios, relacionados com os impostos e os empregadores têm que demonstrar que o empregado tem esse certificado de deficiente. Temos como exemplo uma empresa no do barulho, as pessoas, que tinham uma deficiência auditiva, hã, foram contratadas e houve um aprimoramento nessa planta, nessa fábrica, porque as pessoas podiam trabalhar nessa área que tinha muito barulho, distintos tipos de deficiência que podem funcionar muito bem em distintas plantas ou fábricas por causa da deficiência que elas têm. Por último, eh, Osaka, na capital, tem sido utilizado em áreas urbanas ou é uma fenômeno que acontece na capital? Há outro colega que tem perguntado sobre a interpretação dessas intervenções em outras áreas. Infelizmente, a Zâmbia é principalmente rural, funciona bem nas áreas urbanas, mas nas áreas rurais a gente necessita investimento na comunicação para gerar uma mudança, porque muitas pessoas enfrentam uma grande lacuna de informação. Agora, as pessoas com epilepsia, por exemplo, têm deficiência, querem ser empregadas, mas falam para elas que
tem que atravessar o processo de avaliação e receber o certificado para estabelecer se a epilepsia é uma deficiência ou não. Na área rural é muito mais difícil, temos que investir em opções, tem que temos que fazer investimento em outros formatos para aprimorar a comunicação. Muito obrigado. Agora eu vou continuar com o Sérgio. Há 2 ou 3 perguntas para vocês. A primeira é: você tem um sistema, um mecanismo em nível nacional em Moçambique? E também, que tipo de relação tem a sociedade civil com o governo para fazer esse tipo de trabalho de acompanhamento, de distribuição de recursos? Qual é a relação entre a sociedade civil e o Obrigado, governo? Félix. De fato, temos sim um sistema de reclamação a nível nacional. Infelizmente, é um sistema que não funciona ou é fraco a nível da própria comunidade. Não fica muito claro para os próprios beneficiários sobre o qual é seguro usar esses sistemas para poder apresentar aquilo que são as suas queixas. Então, este tem sido um grande desafio a nível de Moçambique. No que diz respeito à colaboração da sociedade civil e o governo, felizmente temos boas relações. Como eu fiz referência na apresentação, nós usamos as folhas de pagamento do governo para podermos identificar os beneficiários dos programas de proteção social e podermos fazer os inquéritos. Então, isto só é possível devido a esta colaboração, esta abertura que nós temos tido a nível das comunidades. Claramente, no início foi um desafio, mas conseguimos mostrar claramente que esta monitoria comunitária não é para policiar o governo, mas sim para buscar evidências até onde o próprio governo tem desafios de chegar e podemos partilhar para podermos melhorar aquilo que se quer o programa de proteção social em Moçambique. Muito obrigado, Sérgio. Temos mais outra pergunta. Você pode dizer que as atividades de monitoramento das comunidades têm, de fato, gerado uma melhor inclusão e inclusão de pessoas com deficiências? Como distintas associações e organizações, como trabalham de maneira conjunta para Sim, promover essas agendas? um dos aspectos que nós viemos fazendo a advocacia era, de fato, a maior inclusão das mulheres. Temos, por exemplo, muitas pessoas idosas que são chefes de agregado familiar, que cuidam de netos que foram abandonados ou pelos seus filhos, ou por questões de doença, perderam a vida os pais dessas crianças. E também, por outro lado, porque quem traz o recurso dentro de casa normalmente é uma pessoa protegida pela própria família, porque ela traz o sustento. Para combater até algumas questões de violências baseadas no género, procuramos advogar para que as mulheres pudessem ter mais acesso a este subsídio social básico e trazerem para o agregado familiar, também pela sua responsabilidade. Então, temos visto sim as questões de género, temos advogado para que se incluam mais, principalmente naquilo que diz as pessoas idosas, mulheres, porque essas não são violentadas também a nível dos seus agregados familiares, mas também porque elas têm um grande papel dentro do seio familiar. No que diz respeito às organizações, a plataforma ela congrega 38 organizações da sociedade civil que atuam na área de proteção social. Dentre elas, temos os fóruns a nível de Moçambique que fazem parte desta plataforma. Neste caso, é o Fórum das Pessoas com Deficiência em Moçambique, fazem parte desta plataforma, como o caso do Fórum Mulher, como também o Fórum da Terceira Idade, também que fazem parte desta plataforma, e procuramos colaborar sempre naquilo que são os trabalhos da plataforma em si.
Então, a plataforma só é uma plataforma porque ela congrega essas organizações da sociedade civil de nível nacional. Muito obrigado, Sérgio. Estamos no final da nossa sessão. Eu quero voltar para a apresentação de Zâmbia e eu gostaria de falar sobre o apoio, certificado de deficiência e outras atividades, o fato de a economia global mudar o tempo todo e isso é muito importante para nós que trabalhamos em proteção social. Você pode falar sobre o que acontece na Zâmbia, levando em conta as intervenções que ouvimos hoje? Acho que é uma pergunta muito relevante. Não acontece apenas na Zâmbia, é uma questão global. O entorno tem mudado e o apoio ao financiamento relacionado com a proteção social está em risco. Portanto, é necessário considerar qual o propósito, o objetivo principal de muitos dos desenvolvimentos, os princípios que têm nos guiado, levando em conta a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento, e também o fato de não deixar ninguém para trás, tem a ver com que temos que ajudar as pessoas mais vulneráveis, ou seja, muitas as agências parceiras de desenvolvimento, incluída a OIT, temos que nos focar em garantir que as nossas intervenções sejam inclusivas, que possam abordar as questões que estabelece a promessa de não deixar ninguém para trás. O que também significa para a Zâmbia são as ações de suporte sustentável e também a diversificação de fontes de financiamento. No caso da Zâmbia, ainda há uma dependência nos parceiros doadores para apoiar muitas dessas ações de proteção social inclusivas. Portanto, é necessário avançar a fontes de financiamento mais fortes, nas quais o governo tenha um papel mais forte na mobilização de recursos para garantir que os serviços de proteção social sejam suportados. Isso também inclui analisar as fontes de contribuição e não contribuição para garantir que existe um balanço, solidariedade e uma e que beneficia também o progresso econômico do país. É algo sobre o qual temos que debater ainda mais para analisar como o suporte de financiamento muda no contexto global. Obrigado. Obrigado, Finn. E antes de concluir a sessão, a questão. Uma pergunta para a senhora Fong. Acho que é muito importante que ela responda essa pergunta antes de concluir a nossa sessão, porque foi uma apresentação muito interessante que ela fez. Então, a senhora Fong, para expandir os benefícios de maternidade em Vietnã, quais são as prioridades nas quais o Sindicato de Mulheres de Vietnã tem que se focar? Você pode
proporcionar mais informações ao respeito? Você está no mudo. Uma pergunta muito interessante. Acho que eu tenho mencionado isso na minha apresentação. Acho que o sindicato tem que se focar no futuro em distintos programas para abordar as questões de gênero em particular. Ainda temos colaborado com a OIT na análise dos dados de gênero, temos nos focado no desenvolvimento de opções baseadas no gênero para proporcionar membros da Assembleia Nacional trabalharão conosco e que tem um papel fundamental na decisão de políticas. Eu acho que na nossa organização nos focamos no aprimoramento das capacidades das mulheres. Além disso, preparamos as opções de políticas, os resumos que analisam as questões de gênero para lidar com as questões que enfrentam as mulheres, em particular aquelas que não recebem proteção social. Uma das coisas mais importantes que nós promovemos são os benefícios de maternidade para aquelas que ainda não têm cobertura. Por exemplo, as mulheres com deficiências ou minorias étnicas em nível institucional. Trabalhamos com os tomadores de decisões, proporcionamos informações sobre dados de gênero para aprimorar a capacidade das funcionárias do Sindicato de Mulheres e as mulheres em si. Eu acho que essas são as prioridades para nós. Muito obrigado, isso foi muito claro. Criar mais evidência na hora de fazer a advocacy, na capacitação e investimento nos dados. Muito obrigado. Ainda temos 1 minuto, então vou pedir o Sérgio que responda a pergunta. E existem estratégias para garantir a capacitação da sociedade civil a nível de base para garantir a advocacia sustentável. Sim, nós já dentro do nosso plano, antes até de iniciar as nossas atividades de monitoria, procuramos capacitar as organizações comunitárias de base que fazem parte ou que atuam ao nível da própria comunidade, porque elas são a porta de entrada
da plataforma para as diferentes províncias, as diferentes comunidades. Então, a plataforma procura angariar desde recursos técnicos, materiais e financeiros para canalizar para estas organizações, usando diferentes portas de entrada. Então, é mesmo por estes caminhos que nós procuramos capacitar as organizações a nível local para que elas possam, mesmo depois ou do fim dos projetos, possam continuar a desenvolver as suas ações e deixamos lá todos os recursos possíveis para que esses processos possam continuar. Muito obrigado, Sérgio. Isso é muito claro. Vou aproveitar essa oportunidade para vos comunicar que a OIT coordena a Transform, que é um projeto que tem muitos módulos e ferramentas apontados para governos, parceiros que trabalham na proteção social como vocês, e organizações diversas que estão procurando na construção de capacidades para permitir às organizações que façam mais advocacia melhor informada para transformar. A iniciativa Transform está aberta. Vou compartilhar aqui o website para que possam procurar e ver mais. É um recurso para conseguir mais recursos. Enquanto encerramos, eu quero agradecer a todo mundo por ter feito parte aqui e, por favor, pedir que respondam aqui o enquete que está disponível ao sair da reunião. O relatório vai ser também compartilhado para referência futura. Agradeço muito e que tenham um bom resto do dia.